Que agora no estado de São Paulo, porque um dos candidatos mais cotados para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado responde a 4 ações que tramitam na Justiça Paulista. Apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas, o deputado federal Marco Bertagnoli, do PSD, é acusado de superfaturamento em contratos no período em que foi prefeito da cidade de Mogi das Cruzes entre os anos de 2009 e 2016. Embora apenas uma das ações tenha sido acolhida pela Justiça até o momento, em todas as outras o Ministério Público Paulista defendeu que Bertagnoli seja responsabilizado pelo dano de cerca de 7 milhões de reais que teria causado aos cofres da cidade. A defesa do deputado alega que faltam elementos que comprovem, inclusive, a improbidade administrativa. Além do apoio de Tarcísio de Freitas, Marco Bertagnoli foi indicado para o TCE pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em acordo com o secretário de governo, Gilberto Kassab, presidente do partido ao qual o deputado atualmente é filiado. Meu querido Léo Siqueira, vamos começar contigo, meu irmão. O que você acha aí dessa história envolvendo o ex-prefeito de Mogi das Cruzes? Como é que você vê a indicação dele? É uma indicação correta do governador Tarcísio ou é um vacilo? Olha, tá tendo uma disputa grande aí, né, na Assembleia Legislativa, né, porque os deputados acabam por votar aqui. Eu não sabia, mas fiquei sabendo que o Capês foi presidente da Assembleia, né? Opa! Foi. Exato, 3 mandatos de deputado estadual. Você não sabe o sucesso que o Capês fazia. Eu imagino, tá se mostrando um ótimo liberal aqui, mano. Pô, defendendo todas as liberdades de decisão, etc. Então tá tendo uma disputa bem grande aí, né? Os deputados... Bom, parece que essa indicação ela chega de cima para baixo, a gente não é convencido, não é conversado, parece que a gente é obrigado a votar naquele nome, né? Isso é ruim, porque perde o protagonismo da Assembleia Legislativa, né? Olha, a gente... Como que é uma indicação pela Assembleia, sendo que os deputados acabam não decidindo. O Maninho, publicamente, é a primeira vez aí que eu vejo uma articulação explícita entre Valdemar Costa Neto e Tarcísio. Exato. E o Kassab também. E Kassab. Exatamente. Então, um triângulo aí. Um triângulo. O que me incomoda é o grau de politização dos tribunais de contas, que não é uma novidade também, é algo que já é uma realidade há muito tempo, mas que é muito triste do ponto de vista do cidadão, porque o papel do Tribunal de Contas de fiscalizar o exercício, né, do uso do dinheiro público fica prejudicado quando ele é muito politizado. Deveria ser uma espécie de auditoria das contas públicas, né? Mas quando você tem um compromisso político por parte dos indicados, essa auditoria acaba ficando dirigida politicamente. Então isso é inadequado para o cidadão. O que você acha, Telhado? Olha, eu concordo com o Mano, essa politização dos tribunais é muito ruim, né? Nós tivemos agora no STF o último ministro que era, na realidade, advogado do Lula. Quer dizer, o que essa pessoa vai fazer realmente de real se tiver que votar alguma coisa contra o governo? É a mesma coisa no estado de São Paulo. Mas causou surpresa sim, viu, Léo? Porque nós tínhamos nomes, a informação que nós tínhamos, apesar de eu estar deputado federal agora, tenho meu filho, capitão Telhado, deputado estadual, a informação que nós tínhamos é que essa vaga seria da Assembleia, né? Que possivelmente, exatamente. Possivelmente seria da Assembleia. Não, a Assembleia indicaria. Então, a questão é que, indiquem esse cara. Só para completar. Essa vaga seria da Assembleia. Nós temos uma vaga esse ano, Paulinho, e acho que mais 3 no ano que vem. É o que tem aí, são uma vaga esse ano, mais 3 no ano que vem. Essa vaga seria da Assembleia. Tinha alguns deputados amigos, inclusive, conversaram comigo, com meu filho, se propondo a essa vaga. Fomos procurados por várias pessoas que tinham interesse nessa vaga de conselheiro, e de repente o nome do Bertagnoli surge praticamente por fora, correndo por fora. No paralelo. Surge forte. E eu sou um apoiador do governo Tarcísio, não há dúvida disso, e de repente com aval do governador Tarcísio, e apresentado e cacifado pelo Valdemar, o que realmente causou até uma estranheza, assim, porque não havia esse relacionamento mais próximo entre o Valdemar e o Tarcísio, né? E esse nome surge forte, e já soube que já foi conversado e já foi acertado, e concordo com o Léo. É uma situação que constrange até pouco mas foi os deputados acertado como? Você já foi ouvido, Léo? Exatamente, mas não? Aí que tá. Alguém já pediu? Falou. Mas você sabe como funciona a casa. Então, mas é isso você foi presidente da casa, você sabe que não falaram com o Léo. Se chama os líderes, se conversa. Aliás, todas as casas legislativas são então é isso que eu ia falar.
Você falar conversa pro- com os líderes e os deputados depois são convencidos. Ó, vocês O têm que estar com Telhada a já gente, está não pode estar aconselhando o filho dele. O Telhada é experiente. Claro, já passou. Não, mas é a realidade que Fomos você deputados conhece, meu juntos. amigo. Agora, eu quero falar aqui com o Léo o seguinte: eu não tenho nada contra o Marco Bertolli. Inclusive, na minha primeira eleição em 2006, ele foi meu suplente, depois ele acabou assumindo. Eu não conheço o conteúdo dessas ações também. Tem muita acusação de improbidade administrativa, que acusação que você vai ver lá na hora não tem fundamento nenhum. Concordo. Então eu só posso opinar lendo os autos. Tem muita ação abusiva e o Conselho Nacional do Ministério Público está a par disso também, é claro. Eu não estou dizendo que essas sejam. Eu estou dizendo que eu não posso opinar nem a favor nem contra, porque eu não li os autos. Praticamente Agora, todo mundo que passou no executivo tem uma ação de eles têm uma improbidade. ação de improbidade e às vezes essas ações são tão abusivas que foi necessário uma nova lei, a nova lei de improbidade administrativa, que eu comentei e vou lançar o livro no dia 27 de setembro. Inclusive, já estão todos convidados. Agora, Léo, é o seguinte, o Campos Machado tem uma frase lapidar. Aliado não quer dizer alienado. Exato. Você é deputado, você conquistou a sua vaga no voto, os votos são seus. Você é o representante dos seus eleitores. Não aceite ninguém vir de cima para baixo, querer dar ordem e impor o que você vai fazer. E outra coisa, converse com outros deputados, porque muitas vezes, sabe como é que eu virei presidente da Assembleia? O Telhada sabe disso, não tinha chance nenhuma, eu não era o nome do rei. Eu comecei a conversar com os deputados que eram ali, digamos assim, baixo clero. Eu falei, mas pera um pouquinho, como é que tem baixo clero e alto clero se cada um tem um voto? São 94 deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo, cada um tem um voto. Por que o voto de um vale mais que o outro? Por que um tem que mandar no outro? Então, faça valer, converse com os deputados que muitas vezes estão desprestigiados e não aceite imposição, não seja a base do governo, tem que ser, claro, o Tarcísio merece, mas não venha com imposição. Não venha com imposição. Capriz, deixa eu trazer uma avaliação aqui que a gente ainda não abordou, mas o Tarcísio, toda vez que ele tem temas que são relativamente polêmicos e que o Bolsonaro está de um lado, por muitas vezes ele opta pelo próprio lado dele. E ele contraria os interesses do próprio Jair Bolsonaro. Essa é a segunda vez, agora mês de setembro está chegando, a gente pode ver uma treta aí grande entre Bolsonaro e Tarcísio de novo, justamente por conta dessa indicação. Só para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro estava defendendo a indicação de um nome muito próximo do ministro André Mendonça, que é o advogado Maxwell Borges de Moura Vieira. Esse era o nome que estava sendo defendido, Maxwell Borges de Moura Vieira, nome inclusive do ex-ministro da Justiça André Mendonça, que ganhou apoio do ex-presidente da República nessa discussão toda. O Tarcísio estava neutro nessa história até então. Agora ele sai da neutralidade e se posiciona oficialmente junto com quem? Com o establishment. Valdemar Costa Neto com e Kassab. Os caciques. E escanteia o Bolsonaro. Ou seja, vai dar treta, meu querido Diogo. Uma hora ou outra. Pode ter certeza que Só nós para vamos ter uma completar, outra, Diogo, não uma outra escanteia só o reunião aí. Bolsonaro. Escanteia. Não, o problema é... Abre aqui um pouquinho, abre um pouquinho aqui, se O possível. problema é assim. Escanteia os deputados. Uma coisa que o Cabeça está falando Quero que é saber se, importante se o filho do Telhada É importante foi lembrar. consultado. Quero saber a opinião não só ele, eu ia do filho do falar Telhada. justamente isso, Capês. Olha só, eu ia falar justamente o Maxwell, o próprio Bertaioli, nada contra ninguém, não tem Não, não. É papo reto. Claro, aqui. o Bertaioli não tem nada a primeira contra. coisa que qualquer candidato tem que fazer é ir conversar com os deputados, aí tomar um café, são 94 deputados, todos os deputados de todos, vai lá, toma um café, se apresenta, sou candidato, minha biografia, conte comigo, olha o que eu puder. É a primeira coisa. O Léo não foi procurado, meu filho foi procurado por pouquíssimos candidatos. Então. E de repente surgem nomes por fora, como os já indicados. Pô, Telhada, É uma situação você pega- muito ruim. Vale a pena criar um movimento, Telhada, hein? Pega, por exemplo, o Léo. Pega o Léo Siqueira. Junto com o Léo Siqueira tem vários outros deputados que se dizem independentes, certo? Exato, Sim. exato. Esses deputados não fazem parte da base. É natural que talvez não haja uma conversa prévia. Vai ser colocado oficialmente lá em plenário. Mas é obrigação do Tarcísio conversar com deputados?
É obrigação dele, na hora que ele definir o nome, ele chamar vocês antes, todos os 94, e conversar? Ou tem que ir para plenário, Mas isso vota através dos líderes, Paulinho. Eu acho que ele nem Como é que deve fazer. faz? Acho que nem é papel do governador fazer Joga isso. os líderes. A vaga é da Assembleia. Mas através dos líderes. A Ele vaga é chama- Não, a vaga é da, mas da ele Assembleia chama- ou é do Mas o que Tarcísio? acontece, gente? Não Vocês estou sabem disso. entendendo. Ele conversa com os líderes Da Assembleia. e os líderes convencem seus deputados. Mas ainda entendo que deveria o candidato, essas pessoas que principalmente são nomes fortes, conversarem com os deputados, visitarem a Assembleia e não ser imposto, porque é uma situação totalmente desagradável e, no meu entendimento, não é uma situação legal. Agora, Concordo plenamente com você, Telhado. O líder tem que buscar consenso na sua bancada. Sim. O líder não tem que ir até o palácio voltar e transmitir uma ordem Aliás, à Léo, sua você é líder, bancada. né? agora, Líder, só. tem O um Léo é negócio... líder, o Léo é líder. Ô, Leozinho, tem um Você é negócio líder, então interessante, pronto. hein? Peraí. Você tem Tem responsabilidade. uma informação importante de passar aqui para vocês. O Alckmin ficou à frente do governo do estado de São Paulo por cerca de 12, 13 anos, se eu não estou enganado. Ele vai ter indicado menos pessoas do que o Tarcísio vai indicar em 4 anos para o Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, as indicações que o Exato. Tarcísio vai fazer agora, nesses próximos anos, vão definir os rumos das contas do estado de São Paulo por décadas, meu amigo. É ou não é? Só uma observação. O Tribunal de Contas tinha Cláudio Ferraz de Alvarenga, foi procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público. Renato Martins Costa, do Ministério Público. Fulvio Julião Biasi, Ministério Público. Dimas Ramalho, deputado estadual, deputado federal, membro do Ministério Público. Roque Cittadini, advogado eleitoral, altamente... Edgar de Camargo Rodrigues. Então tem nomes muito bons. Tanto que quando teve o problema no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, prenderam 6 dos 7 conselheiros do Rio, tentaram fazer uma lava-jato no Tribunal de Contas de São Paulo, não acharam nada. Então ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. O Bertaioli tem experiência, foi prefeito de Mogi, foi deputado federal. Eu não conheço essas ações para dizer qualquer coisa. O que eu estou falando é o seguinte: não dá para sentar o Kassab, o Valdemar da Costa Neto e o Tarcísio, escolher um nome e fazer goela abaixo da Assembleia Legislativa. Tem que respeitar quem tem mandato. Quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, se um secretário de Estado, o Telhada sabe disso, desrespeitasse um deputado da oposição, eu não votava o projeto do governo verdade. enquanto ele não se retratasse. É verdade. Não é questão de situação e oposição, é prestigiar o poder legislativo. Não é, Telhado? E aí, É Léo? verdade, Explica não. pra gente. Mas o que falta justamente nas casas legislativas é esse respeito. Lá em Brasília nós estamos tendo o mesmo problema, a falta de respeito com os homens e mulheres do parlamento, entendeu? Muitas vezes o presidente da casa, lá em Brasília, tem acontecido isso, conversa-se algumas coisas e as coisas não querem passar a goela abaixo. Eu acho que os deputados têm que sentar, têm que conversar com muita clareza, nada a favor ou contra qualquer nome aqui, não é esse o problema. O problema é que justamente quem tem que decidir isso são os deputados estaduais. Então, tem que ser conversado com os deputados Não, estaduais. e Fala, essas Léo, coisas vão se também. escalando, Peraí. essas coisas vão acontecendo, como colocaram aqui, o poder executivo passando por cima do poder legislativo. E mais pra frente, quando esses governos perdem a tal da governabilidade, eles querem recorrer aos deputados para salvar a pele de um plano de governo que às vezes não é implementado, justamente por conta dessa má relação que se constrói. Outra coisa que me incomoda muito, nós estamos falando aqui de uma indicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um cargo muito bem remunerado e vitalício. Hoje, em 2023, no Brasil que se diz uma democracia, e eu acredito que ainda é uma democracia, nós temos cargos vitalícios. O Tarcísio vai acabar o mandato dele, vai passar outro governador e esses conselheiros ainda estarão lá verificando as contas do nosso... Mas ele nosso vai estado. indicar uma galera que vai ficar décadas Não, aí. e- E o Alckmin com 3 mandatos nas costas, é isso? 12 anos aí, pelo menos, Foi. à frente do governo, não teve essa... A turma se aposentou, a possibilidade. turma está se aposentando agora. Essa é a questão. É. Agora, nós não estamos falando de um nome A ou um nome B. A discussão aqui é conceitual e institucional. Ou seja, Tapez, eu acho que a tem uma unidade de valorização vocês, da né? Assembleia Legislativa. A Fica Assembleia não pode ser um puxadinho Exato. do Palácio do... Fala, Léo. Não, e é o seguinte, Telhada, até pra... Na verdade, os candidatos até procuraram os deputados, né? A questão é que eu tô numa situação extremamente confortável do ponto de vista que eu sou do Partido Novo, líder, e o Partido Novo ele interfere muito pouco. E como eu tô sozinho agora, você imagina se eu fosse do PL, por exemplo, e chega o presidente do partido e fala assim, Propõe. e propõe, olha, eu quero que seja esse nome.
E aí você fala, mas eu não sei. Sou eu que controlo o fundo eleitoral. Mas é. As vagas das comissões. É o game, um né? absurdo, exato. Aí que vem você ser um deputado independente ou não. Velho. Exato, eu como sou independente, eu falo, olha, desculpa, primeiro que eu não usei dinheiro público para campanha, e segundo que eu tenho total independência para votar no que eu acredito e de acordo com a minha consciência. Agora, tem vários deputados que não têm essa liberdade. Aí o que acontece é o que o Capês falou muito bem, você perde o protagonismo e a Assembleia vira um puxadinho do governo. Por que você tá bravo aí, Pepe? Por que você tá bravo? Você queria um Mangabeira Unger, né, de Tribunal de Contas. Tenho certeza que te conheço. O presidente do Brasil queria, com certeza. E aí, o que você tá bravo com? Eu acho que tem uma ingenuidade nessa roda aqui agora, nesse tema, que é impressionante. Quem é o mais ingênuo? Você teve um presidente da Assembleia aqui, ele é o mais ingênuo. O Capês, é uma piada. O Capês, apesar de ter sido presidente da Assembleia Legislativa... Essa é uma piada. Né? Você acha que o Capês, ele tá ao longo fazendo do o tempo, discurso que o público quer regrediu? ouvir dele, entendeu? Ele é o discurso populista dele. Falta maturidade. Claro. Capês, é isso Vamos combinar o que você seguinte, quer. olha só. O governador Tarcísio, do Republicanos, junto com o Kassab, do PSD, junto com uma aliança do PL, do Valdemar da Costa Neto, os 3 partidos, tem mais de 2/3 da Assembleia Legislativa, quase. Ou seja, falar que esses 3 partidos, que tem a maioria da Assembleia Legislativa, não ouviu a Assembleia Legislativa, é muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Olha, é muita ingenuidade. Eu já vi até... O telhado é cristão, né? Evangélico, não é telhado? Desculpa, eu já vi telhada. Dá realidade pro povo, pra audiência. Ele gosta de falar em cima, então um pouquinho. Quando ele falando, você me cortou, é muito cara de pau. Eu já vi até o crente... Ele fica nervoso. Eu já vi até o crente ficar descrente. Eu nunca vi o experiente voltar a ser inexperiente. Malandro, mandatos é da Assembleia retórico. Legislativa. Não é retórica retórico, não. sua. O deputado Capês. que não valoriza tá sendo populista. o seu voto. Fazer um... Isso não é populismo. Tá sendo populismo. Defendendo a instituição. Deixa eu só falar uma coisa. É que fica difícil falar. A instituição é Matias, você pode garantir minha palavra, pelo amor de Deus? Ele tira a palavra de mim. Falar. Felipe. Eu não consigo Tira a palavra de mim. Felipe, Tá me pedindo muito, eu hein? só queria a garantia da palavra, porque ele fica nesse berreiro. Não, E o Felipe Monteiro fica desesperado. É torcedor do Vasco. Deixa eu ele tá ensinar uma coisa, Capês. desesperado. Felipe, Quer me ensinar alguma coisa. Eu Deixa eu ensinar tô uma louco pra coisinha. aprender com ele. Uma coisinha. Eu tô louco pra aprender com ele, eu só queria... Uma coisinha só. Então eu gostaria de aprender com ele depois que a palavra voltasse pra mim. Então me ensina, depois eu posso queria trazer um falar. ponto? Não, mas Pragmaticamente, peraí, vamos você que é rápido pragmático, também. Tá. pragmaticamente, o PSD, o Republicanos e o PL, ele fala pela Assembleia Legislativa. Muito bem. Pragmaticamente. Bom, agora que ele me tá falando do ensinou... número de Telhada, votos. deixa eu só Tá responder, falando do porque número de votos. agora que ele me ensinou... Pragmaticamente. Líder de partido não é dono de deputado. E líder de partido. Presidente de partido não é patrão de deputado. O deputado deve satisfação ao seu eleitor, não ao líder do partido, não ao governador, Não é verdade. não ao Muda o presidente sistema do eleitoral. partido. Deputado que tem autonomia e depois que surgiu a internet, ele é Tá muito fiscalizado na bravo, sua autonomia. Capês. Hoje é domingo. Não. Deixa eu Ô, falar Capês, aí também, Capês, pô, só o sistema vocês dois eleitoral querem falar, brasileiro... Ah, mas ele fica Meu, contestando. Não, mas a gente tá falando não, pelo aqui. contrário. Um deputado pode ser deputado sem partido político? Não pode. Não pode. O deputado, Nada, a palavra é deputado tua. não pode Bota a ser- câmera no deputado telhado pra não mim, liga, ô deputado cama de gato. precisa do partido Larga político. esses caras. Desliga os dois aqui, tira o volume dos dois. O Léo tá aqui, meu filho tá na Assembleia, o Léo tá aqui. Deixa eu falar uma coisa. Permita discordar só num ponto, Felipe. Primeiro que o PSD, o PL e o Republicano não são a maioria da casa. Eles têm um bom número de votos, mas não são. É 19 mais 8 mais 4. Então, segundo, uma coisa que é importante, os candidatos da Assembleia, que eram, ou melhor, os deputados da Assembleia, que eram candidatos, Felipe, ao TCE, eles eram do Republicano e do PL. Foi justamente o que causou uma surpresa. Todo mundo acreditava que aquele candidato do PL seria o indicado, que é um deputado do partido, do presidente, e de repente surge um nome de fora, como eu disse aqui, correndo por fora e causa surpresa em todos. Até na Assembleia foi uma surpresa. E tá claro aqui, Telhada, Tá tem um acontecendo- líder aqui, tem um líder. Deixa eu dar uma na ideia Assembleia pro Léo Siqueira, que não então. foi Vou dar uma consultado. ideia pro Léo Siqueira. Chega, Capês. A Assembleia lance um Pelo deputado amor de estadual Deus. para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Manda o Se a Léo, vaga é da Assembleia, lance um deputado Não vai estadual. Pronto. acontecer isso. Vamos lançar o Léo Siqueira. Não, tô brincando. É o que todo mundo Mas tá olha falando, só, é o cara. seguinte. Tem uma coisa aqui, Felipe, e aqui eu aprendi lá, não deu muito tempo, 4 meses de casa, mas eu já vi. Qualquer executivo, qualquer pessoa que ignore, é a frase que ele falou, a base aliado não é alienado. Qualquer um que ignore, que enfia as coisas a goela abaixo, se dá mal.
A gente pode pegar no âmbito federal Dilma, não precisa do Congresso. Collor, não precisa do Congresso. Todo mundo que acha que não precisa convencer as pessoas, e aqui a gente tem 3 deputados, um ex-presidente da Assembleia, né? Que se você acha que vai colocar as pessoas goela abaixo, os deputados em algum momento vão se votar e falar, cara, assim não, porque eu tenho voto. Senhores, simples assim. deixa eu